Quando nós começamos essa palavra, nós falamos sobre o movimento de Deus na vida de uma pessoa, que não começou em Davi, apesar de ser o nome mais conhecido da história. A gente começa então a ver que Deus já estava trabalhando em Davi gerações anteriores, e também não para em Davi. Toda a história está apontando para Jesus. E nós falamos no primeiro domingo que começamos a pregar essa mensagem, que o movimento de Deus nos conduz nas pontes que nos levam para o nosso destino, mas um espírito de bruxaria, que é a mesma coisa que manipulação. A gente pode manipular situações que nos tiram das pontes que nos levam ao nosso destino. E essa manipulação pode nos levar a caminhos equivocados, que nos quebram, nos arrebentam, geram caos e tempestade. Semana passada nós falamos o quanto nossa geração, e muitas dores, perdas, que muitas vezes Deus nos conduz a lugares como fez com Noemi, fazendo ela perder marido, filhos em uma cidade e retornar humilhada para o lugar aonde ela saiu, e ainda assim Deus continuar criando todo um drama para cumprir um propósito na bisavó de Davi. Nós olhamos que essa história começa com uma história da prostituta Raabe, que liberou a entrada em Jericó quando o povo de Israel tocou a terra prometida. Deus está fazendo uma costura, uma construção. Na minha história e na tua história, Deus também está fazendo isso. Não começou com você e não vai terminar com você. Tem bênçãos que vieram e que irão sobre a sua vida. Vieram dos seus antepassados e irão passar por você. E semana passada nós falamos também sobre as sombras do nosso passado. O quanto essas sombras podem impedir-nos de irmos para o nosso propósito. E hoje eu quero, juntamente com vocês, chegar num momento dramático, que nós não terminaremos hoje, porque tem tantos segredos nessa palavra, e nós queremos ir para os detalhes dessa história. E o tema da palavra de hoje é: Deus sabe seu nome nessa batalha. Por isso eu pedi para cantar essa música no momento das ofertas. Deus sabe seu nome nessa batalha. Você pode dizer à pessoa que está do seu lado: Deus sabe seu nome nessa batalha. E eu vou pedir paciência de vocês e também toda a sua atenção, porque enquanto você lê a palavra de Deus, há poder na palavra de Deus, há vida na palavra de Deus, amém? E nós vamos fazer uma leitura extensa nessa noite, extensa mesmo, para que você possa estar dentro dessa palavra que vai trazer liberação do Senhor sobre você. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 12 em diante. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 em diante. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi, que era o bebê, o caçula, os 3 mais velhos seguiram a Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, Golias, o filisteu, aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pega uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento bem na hora, em que, com grito de batalha,
o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando na linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber o que estava e como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, mas o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Davi, eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, menino. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Ah, Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão e um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu em Davi a sua própria túnica e colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Ah, mas Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquele tipo de armadura. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com os dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, Golias, darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. Diga comigo, igreja: a batalha é do Senhor. Diga mais uma vez: a batalha é do Senhor.
E continua o texto dizendo: e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. E atingiu de tal modo que ela ficou encravada, e Golias caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu Golias com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre Golias, e desembainhando a espada do próprio Golias, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com sua própria espada. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres dos filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram e perseguiram os filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu na batalha da sua vida, perguntou a Abner, o comandante do exército. Abner, em algumas versões diz: qual é o nome desse rapaz? Quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, eu não sei nem o nome, nem quem é o pai. E o rei ordenou-lhe: descubra qual o nome dele e quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou Davi perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: qual o seu nome? De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, de Belém. Belém. Queridos, ao olhar para essa história e os detalhes dela, depois de uma leitura tão poderosa, certamente você já viu a história de Davi em filmes, seriados. Você já contou para os seus filhos e você já foi ministrado nessa história. Essa história, na verdade, é o ápice de toda uma construção de Deus, geração após geração. E quando chega em alguém, essa pessoa pode ir em direção àquilo que Deus está construindo, ou não se movimentar em direção àquilo que Deus está construindo. Nós vemos Davi em todo esse conjunto de perspectiva, sabendo que ele tinha sido ungido como rei, mas não reconhecido como rei. Quando a unção desce sobre ele, ele volta para o pasto, fazendo tarefas de menor importância, como cuidar de ovelhas. E no pasto ele continua, seus irmãos estão na guerra, no exército. Davi sabia as palavras que ele havia recebido, de que ele um dia seria o rei de Israel e que um dia seria ele que estaria dando direções aos exércitos de Israel. Mas tudo que Davi agora tem é uma tarefa sem importância, uma tarefa normal. Naquela noite, o pai dele o chama e diz: meu filho, eu quero que você, amanhã pela manhã, pegue alguns grãos, pegue os pães, e eu quero que você leve esses queijos. Os grãos e os pães entregue aos seus irmãos, e os queijos você vai levar para o comandante da unidade deles, fazer um agradinho. E o fato é que Davi, ouvindo isso, na noite anterior, já começou a organizar suas responsabilidades. Ele já chamou um pastor, é o que a Bíblia diz. Ele chama um pastor e ele diz:
amanhã eu não vou estar com as ovelhas, você se prepare, porque as ovelhas serão de tua responsabilidade, cuide bem delas. Ele levanta cedo no outro dia para ir até Elá. Ele precisou provavelmente ir com o jumento. Ele pega uma manta, coloca sobre o jumento, prepara os mantimentos e ele segue em direção a Elá, aonde o exército filisteu está desafiando por 40 dias o exército de Israel. Uma humilhação sem tamanho, uma situação constrangedora, o rei envergonhado diante do seu exército. E agora ele está diante de uma caminhada que ele sequer podia imaginar que estaria diante da batalha da sua vida. Não seria a batalha mais importante, mas a batalha que mudaria a sua história, que apressaria a promessa, que o colocaria em destaque, que estaria colocando Davi em um lugar aonde ele nunca pôde imaginar que seria daquela forma que a unção que ele recebeu se tornaria real para aquela estação. E eu aprendo algumas coisas com essa primeira parte da história. Eu aprendo que existem dias comuns que ficam entre as experiências poderosas da nossa vida. Nós temos mais dias de normalidade do que dias de exibições de poder sem explicação. Nós temos mais dias de manhãs que tarefas são tão normais que a gente diz: como isso pode me conduzir a uma batalha? Com a história de Davi eu aprendo que pequenas tarefas importam. Com a história de Davi eu aprendo que grandes pessoas não podem apenas fazer coisas grandes com excelência. Com a história de Davi eu aprendo que grandes pessoas fazem coisas normais com excelência. Algumas vezes eu prego nesse culto e antes de chegar em casa, alguns irmãos já me abordam na saída dizendo: pastor, que palavra, meu Deus, que palavra poderosa. Eu me esforço, eu trabalho para poder pregar aqui para vocês, eu estudo, eu tento dar o meu melhor. Mas irmãos, algumas mensagens tocam o coração da gente. Quando eu chego em casa e eu vejo o Instagram, de repente algumas pessoas dizem: pastor, essa palavra, e eu me sinto um pregador internacional. Eu me sinto fazendo coisas grandes. Mas quando eu chego em casa, tudo que a Naine espera de mim é que eu lave a louça. E não apenas lavar a louça, ela espera que eu limpe a pia depois de lavar a louça. Eu descobri que pequenas tarefas importam. Dias normais importam. Eu aprendi que o padrão é mais importante do que o título. E o padrão, ele é gerado nos dias mais medíocres da nossa vida. Muitas vezes, irmãos, algumas pessoas acham de menor importância tarefas e atividades que você faz e que parece que não te levarão a lugar algum. Quando Davi recebeu a unção, ele sabia toda a promessa, mas ele ainda não tinha o título. E Davi foi fazendo porque havia um padrão dentro dele de excelência. Se eu vou cuidar dessas ovelhas, eu vou cuidar ao ponto de dar a minha vida por essas ovelhas, lutando com urso, com leão. Eu vou fazer com excelência, que no dia anterior, ele foi lá e deixou a responsabilidade para um pastor. Ele não apenas diz: é isso, amanhã mais uma vez eu vou para frente do exército, e é tudo que eu quero nem que seja para ir lá e ver como as coisas funcionam, porque um dia serei eu que estarei lá. Ele não faz isso, ele se responsabiliza, mesmo com expectativa,
daquilo que ele está tanto querendo viver, ele está cumprindo pequenas missões, pequenas tarefas, porque o padrão de excelência está dentro dele. Queridos, eu tenho aprendido uma coisa que muitas vezes, quando a gente ignora pequenas tarefas, achando que a gente vai ser excelente apenas quando nós tivermos algo grande para fazer, nós nunca estaremos preparados para quando o grande chegar. E é nesse lugar quando nós fazemos tarefas simples, até que a gente não gosta de fazer, querendo ir logo diante daquilo que nós mais queremos atuar, deixando para trás algumas coisas. Eu me lembro quando eu trabalhava no Boticário, eu era analista financeira, mas eu comecei como office boy. Então a vida foi me conduzindo a departamento financeiro. Mas tudo que eu fiquei durante todos aqueles anos que eu trabalhei lá, eu comecei com 16 anos, saí de lá aos 23. Tudo que eu queria não era lidar com números, eu queria lidar com comunicação. Eu queria lidar com marketing. E todas as vezes que eu olhava para o pessoal de marketing, eu dizia, é lá que eu quero estar. E as pequenas tarefas, as coisas que eu tinha que fazer, eu fazia com muita má vontade. Até que o Senhor falou comigo muito forte, Márcio, eu te coloquei aqui, faça, não para o Boticário, faça porque você faz como se fosse para mim. Eu comecei a fazer aquilo com tanto amor, com tanto zelo. Eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Com 23 anos já estava numa posição excelente lá dentro. Porque pequenas coisas importam. Me lembro quando nós viemos de tempo integral aqui para servir no reino. Meu sogro alugou uma pequena salinha no final dessa rua, perto do Marco Polo, daquela empresa. Bem na esquina tinha uma salinha. E ele colocou lá umas 10, 12 cadeiras, ele disse, Márcio, você e a Naine vão começar um ponto de pregação aqui. Irmãos, toda sexta-feira, 1 hora antes, eu e a Naine chegávamos, a Naine ia com o violão, porque ela fazia o louvor e ela tocava, e eu ficava ali na porta, convidando algumas pessoas, já tinha convidado pessoas para virem por um ano e pouco, nós ficamos ali naquela salinha, esperando alguém chegar. Quando chegava alguém, a gente dizia, senta, porque hoje tem uma pregação poderosa para você. Pequenas tarefas importam. Eu me lembro quando nós não tínhamos, hoje nós temos tantos colaboradores aqui, hoje nós temos gente de escritório, gente que cuida da limpeza, mas no começo, era eu, Naine, meu sogro e minha sogra. E quantas vezes lavando o banheiro, limpando a igreja. Quantas vezes, enquanto eu limpava ali, a Naine dizia, eu preciso resolver coisas lá porque tem coisa administrativa para fazer. Quantas vezes a gente vinha para os cultos, esperando uma multidão, vinham 10, 20, 30. E nós fazíamos com excelência. Pequenas tarefas importam. E o padrão está dentro de você. Irmãos, a excelência não começa quando as luzes acendem. A excelência não começa quando as pessoas vão chegando e a multidão se reúne. A excelência também não vem quando todo mundo está te assistindo, te aplaudindo, porque agora você foi promovido, então agora você vai ter uma postura de excelência, uma linguagem de excelência, vai se vestir devidamente ao cargo que você está indo. A excelência começa antes. Você não espera ter para ser. A excelência é nutrida em dias de mediocridade, dias comuns. Quando você começa a apreciar pequenas coisas. Quando você começa a perceber que Deus que te plantou naquela estação para fazer aquelas coisas naquele momento.
E o que é interessante é que não há um aviso dizendo: olha, isso é uma coisa que te levará para o sucesso. Não há um rótulo que diz: se você fizer essa pequena coisa, então essa pequena coisa vai te conduzir à sua batalha. Mas também não existe um aviso que diz: olha, se você se conectar com alguém, essa pessoa vai abrir uma porta para você. Não existem avisos. Deus não te diz nada em momentos como esses. Ele só diz: Davi, faça o que você tem que fazer. Levante cedo, e é o que eu vou falar semana que vem. Esteja no horário. Faça o que você tem que fazer. Se é cuidar de ovelhas por uma longa estação, cuide de ovelhas. Se em algum momento te aparece uma oportunidade de ir para o novo e de repente você está animado, porque agora pode ser que existe algo que você tanto sonha para viver. Por quê? Porque Deus coloca em nós alguns desejos. Deus planta em nós algumas coisas que nós estamos guardando. Então, quando há uma oportunidade, sim, da gente estar diante dos nossos sonhos, aproveite aquele momento. Como Davi fez diante do exército. Ele diz: eu nasci para liderar esse exército. Eu vou lá para ver, eu vou lá então para saber como é. Mas quando ele chega lá, ele de novo sabe que aquilo que ele está fazendo, quando o pai dele pediu a ele: vai e leve o suprimento. Gente, o trabalho de Davi naquela manhã era Uber Eats, entregador de pizza. Levar o alimento e entregar para os irmãos. Sementes, pão e queijo. Tarefa de menor importância. E quando Davi chega, ele chega na hora em que o exército está gritando e se desafiando. Aquilo está um movimento, aquilo, ele já começa a ficar emocionado. Ele pensa: gente, agora tem algo aqui acontecendo, olha só. E ele está muito animado com aquilo, mas ele não pega aquilo que ele trouxe e deixa ali de qualquer jeito, como muitos adolescentes fazem. Deixam ali e dizem assim: ai, não consegui terminar, ai, olha, não deu certo, eu acabei esquecendo. Não, ele não faz isso. O que ele pega, ele, mesmo estando animado, mesmo ele estando cheio de vontade de olhar para aquilo que está acontecendo, a Bíblia diz que ele vai e ele entrega os mantimentos nas mãos do responsável. Ele diz: a missão que foi me dada, eu vou cumprir. Eu sou um gestor de responsabilidade. E se eu sou fiel com as responsabilidades menores, Deus vai poder me colocar sobre coisas maiores. Ele entrega os mantimentos para o responsável, é o que a Bíblia diz. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus coloca você para gerenciar coisas aparentemente insignificantes. Confesso para vocês que um dia desses eu estava em casa, porque Nani trabalha junto comigo em tudo aqui. Ela levanta no mesmo horário que eu, ela vai para a academia junto comigo, ela vem para o escritório, ela tem atividades, ela é uma mulher de Provérbios 31. Mas quando ela chega em casa, nós chegamos em casa, a vontade que eu tenho é dizer: ai, faz aquela comidinha. Mas quando a gente chega em casa, a gente tem que fazer o que a maioria de vocês fazem: cuidar da cozinha, colocar roupa, cuidar das coisas, se preocupar com muita coisa na casa. E esses dias eu estava lá com aquele monte de coisa para ajudá-la não, porque ela diz: você não está me ajudando, é nossa responsabilidade em conjunto. Porque a gente fala assim: eu vou te ajudar com essa louça. Ajudar por quê? Nós estamos trabalhando junto nisso. É minha louça também. E eu estava lavando a louça e olhei para ela e disse assim: sabe que às vezes eu penso assim que eu poderia estar fazendo algo muito mais importante. Eu poderia estar mudando o mundo, ainda brinquei com ela. Queria estar mudando o mundo, porque um pouquinho antes eu estava vendo uns reels de alguns pastores mudando o mundo.
Aquilo afetou meu coração de tal forma que eu lavei aquela louça com tanto desprezo, pensando assim, eu não sou nada mesmo, meu Deus do céu. Lavando louça aqui. Eu devo estar com alguma coisa com louça, porque eu só estou falando de louça aqui, né, amor? Talvez porque deve ter muita louça para a gente lavar lá em casa. Espero que não, tá, Murilo? Eu me lembro que teve um sentimento de inadequação. Ela disse, faz o que você tem que fazer e deixa que Deus faça o resto. Vamos lavar a louça então, né, meus irmãos? Sabe, irmãos, talvez a tua situação não pareça ótima agora. Talvez nem tua conta pareça ótima agora. Talvez tua casa não pareça ótima agora. Talvez seu carro não pareça ótimo agora. Talvez o que você esteja vivendo não pareça ótimo agora. Mas Deus está te dando responsabilidades que estão te treinando para a batalha da sua vida. Para o Golias que está chegando. Porque o teu Golias vai chegar. Não tem como você ir para o seu destino sem enfrentar os seus Golias. Sem enfrentar suas batalhas, suas maiores batalhas. E se as pequenas coisas te sobrecarregam, te frustram, e se você reclama ou entra em colapso nas pequenas coisas, você nunca estará pronto para coisas maiores. Você nunca poderá ter mais. Quando você olha para aquilo que é pequeno e você não se acha, ou acha que aquilo é bom e o importante para você. Sabe, irmãos, apesar de parecer pequeno agora, essas coisas são maiores do que o que você pensa. E você é maior do que você pensa. Davi nunca podia imaginar que o pastor que teve que dar um jeito de deixar outro cuidando das suas ovelhas, o entregador de queijo e pão, naquele dia, seria o dia da virada da sua vida. E a Bíblia diz que ele esteve lá outras vezes. Ele esteve naquele campo outras vezes. Em um momento Deus muda. O que é interessante é que Davi não havia sido reconhecido como rei, apenas ungido como rei. E ele nem entende a magnitude da sua posição, porque nós não teremos e não seremos apenas quando o título vier, a promoção vier, o salário vier, quando a tua empresa tiver em primeiro lugar da área de atuação que você está trabalhando para chegar. Quando você estiver feliz, hoje, enquanto a Gabriela estava cantando aqui, Sabes Meu Nome, meu coração se encheu de alegria. Eu estava aqui parecendo aqueles pais tão satisfeitos. Eu olhei para a Naine, eu disse, nossa nora, nossa filha, olha o que Deus fez para trazer ela para a nossa família. Quantas vezes chorando pelo Mateus aqui nesse culto, e hoje a gente vendo Deus cumprindo promessas incríveis sobre a vida dele. Sabe, irmãos, nós não temos ideia do que Deus está preparando para nós, enquanto nós cumprimos tarefas cotidianas. Davi achou que estava levando apenas um almoço. Talvez alguns de vocês pensem, isso daqui é apenas minha tarefa diária. Que importância tem ser um pedreiro? Que importância tem ser um funcionário dessa empresa? Que importância tem abrir e fechar o portão? Que importância tem limpar? Que importância tem ficar aqui nesse escritório? Que importância tem, eu quero dizer a você nessa noite, não é apenas levar um almoço. Irmãos, você não tem ideia do que algumas coisas nos conduzem para a ponte do nosso destino. Talvez se Davi soubesse que
aquela manhã mudaria a sua história, ele teria se preparado antes, mas não era o que Deus queria. Deus queria que ele tivesse uma vida de preparo. Não é se preparar porque você sabe que vai acontecer coisas incríveis. É uma vida de preparo. É olhar para as pequenas coisas e dizer: eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou ser excelente em tudo que eu posso. Ah, como essas pequenas coisas estão te preparando. E eu estou falando para alguém aqui nessa noite, que pequenas coisas estão te preparando para coisas maiores que estão por vir. E sabe, irmãos, quando Davi chega diante daquele exército, ele pensa: eu não posso deixar isso como está. E ele fica muito animado com tudo que está acontecendo, mas ele ouve algo, e eu vou falar sobre isso semana que vem para vocês. O que você ouve determina a ação na tua batalha. Ele ouviu, mas quando ele chega diante de Saul, Saul chama e diz: qual é o nome desse menino? Porque ele está ali todo conversadorzinho, ele está ali todo querendo saber o que vai receber quem derrubar o gigante. E ele está ali conversando, seus irmãos estão dizendo que ele tem o coração bem complicado e que ele nem deveria estar ali. E ele estava ali conversando, animado, conversando. E ele estava perguntando: o que vai ganhar mesmo quem enfrentar esse gigante? E ele chega para Saul. Ele chega para Saul, quando Saul chama, ele diz: eu posso derrubar esse gigante, porque quem é ele, esse incircunciso? E Saul diz: menino, você não tem ideia, você é apenas um rapazinho. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. E Davi lembra algo para Saul: você não sabe da minha história, Saul. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe quem é meu pai, você não sabe meu nome. Enquanto eu estava fazendo pequenas tarefas no meio de grandes batalhas, quando o leão desceu para roubar minhas ovelhas, eu lutei com o leão. Eu peguei na sua juba, eu despedacei ele. Você não sabe, enquanto eu estava cuidando de ovelhas no campo para o meu pai, o pai que nem gostava de mim, o pai que nem me convidou para a festa, enquanto eu cuidava das ovelhas dele no campo, desceu um urso. E quando o urso desceu, eu com as minhas próprias mãos venci o urso. Eu posso vencer esse gigante. Sabe o que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo: na minha história, eu tenho uma história com Deus. Porque eu sei que seria impossível proteger as minhas responsabilidades se Deus não tivesse me dado coragem e força para lutar contra o leão. Seria impossível manter-me como pastor de ovelhas, cuidando daqueles animaizinhos e colocando a minha vida em risco quando o urso desceu, se não viesse poder do alto sobre a minha vida. Você não sabe minha história. Você não sabe nada sobre mim. Você não sabe as dores que eu passei. Você não sabe os choros que eu chorei naquele período, fazendo coisas de menor importância. Eu tenho uma história, Saul. E tem alguém que conhece meu nome, que sabe quem eu sou. E esse alguém, quando meu pai me esqueceu, na festa, quando todos os outros filhos foram convidados, e a unção foi quase derramada sobre os filhos, e o profeta pergunta: todos os seus filhos estão aqui? Falta um nome. E esse nome ficou no pasto. Você não sabe, Saul, que muita gente me esqueceu, mas Deus sabe meu nome.
e Ele me chamou, Ele me encontrou no pasto, e Ele me trouxe para esse lugar. E hoje é o dia que eu posso vencer esse gigante, porque eu tenho uma história. Eu venci meus leões e eu venci meus ursos. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Você chega aqui e todo gigante que estará na tua frente é porque você teve uma história que te preparou com as dores, com as lutas, com as perdas que te trouxeram até aqui. Quando você olha para a bisavó de Davi, toda a perda dela, para fazer ela voltar para Belém, para naquele dia da batalha, Davi perguntar: quem é esse? Esse é o filho de Jessé, lá de Belém. Tem uma história. E nessa história, Deus continua dizendo a você: toda a sua batalha, todo o seu momento de menor importância, está contando para a batalha da virada da sua história. É um drama de Deus. É o grande espetáculo da vida, preparando você. Só olhe para a tua casa. Olha para o teu sofá desgastado. Olha para a família que está enfrentando desafios. Olha para a escassez do dinheiro. Olha para as preocupações do futuro. Olha para a sua vida. Mas olha para o seu passado. Os leões que você matou, os ursos que você venceu. E Ele sabia o seu nome, Ele sabe o seu nome. Está chegando a manhã da sua vida. Está chegando o enfrentamento da sua maior batalha. E essa batalha pertence ao Senhor. Quero chamar nosso time de louvor. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Sabe, irmãos, às vezes são algumas manhãs frias, manhãs sem importância aparente, que vai ter a virada em nossa vida. Mas não é aquela manhã que é importante. É tudo o que fazemos antes daquela manhã. Alguns de vocês talvez estão tão com expectativa do dia da tua virada, que você não está vendo o processo que precisa ser vivido, celebrando pequenas tarefas. E às vezes essas pequenas tarefas, enquanto não forem feitas com excelência que se requer de um matador de gigantes, nunca você chegará diante do seu maior gigante. A ponte que leva ao seu destino tem uma caminhada antes. Talvez o que o Senhor esteja falando com você nessa noite é lembrando você que tem uma jornada antes de vencer o maior. Grandes coisas começam com uma coisinha insignificante. Hoje o Senhor está aqui nos dando a oportunidade de reconsiderar
coisas que têm realmente importância na estação que estamos vivendo. Irmãos, quando nós cantamos essa música, é a maior expressão de um Deus que sabe o nosso nome. Eu não sei o nome da maioria de vocês aqui, mas Deus sabe até quantos fios tem na sua cabeça. Não se engane, Ele continua no trono, vendo você lavando a louça. E pequenas coisas são importantes. Pequenas coisas do teu trabalho, pequenas coisas na sua vida são importantes. Hoje nós podemos dizer: Senhor, Tu sabes meu nome, Tu sabes meu futuro. E que essa canção seja para nós, nossa oração cantada. E que a gente possa entrar nesse lugar dizendo: Senhor, Tu sabes meu nome. Vamos adorar juntos, vamos declarar juntos. Sabes meu nome. Você pode cantar isso? Sabes meu nome. Sabes meu nome. E sabes meu nome. Caminhas comigo aqui. Ei, esse Deus bom. Conversas comigo aqui. É um Deus bom. E falas ao meu interior que eu sou só teu. E sabes meu nome. Sabes meu nome. E sabes meu nome. E sabes meu nome. Confortas meu coração. Consolas meu coração. Eu fico constrangido por ser teu amigo. E sabes meu nome. Declare isso, vida plena, declare. E sabes Deus sabe o seu meu nome. O Deus do universo sabe o teu nome. Sabes meu nome. No meio da tua batalha, Deus sabe o seu nome. E sabes meu nome. Não há fogo que me queime, nem batalha que me vença, nem montanha que me pare. Só Tu me conduz. Eu caminho em Tua vitória. Seu poder está dentro de mim. Não há luta que me derrote. Só Tu me conduz. Que me queime, nem batalha que me vença, nem montanha que me pare. Só Tu me conduz. Eu caminho em Tua vitória. Seu poder está dentro de mim. Não há luta que me derrote. Só Tu me conduz. Só Tu me conduz. Declare só Só Tu. Tu me conduz. Só Tu me conduz. Ei, e sabes meu nome. Senhor, Tu sabes. Sabes meu nome. Sabes meu nome. Sabes meu nome. Coloca a mão no seu coração
Coloca a mão no seu coração. Sabes Pai, eu quero meu declarar sobre meus nome. irmãos. Eu quero declarar, Senhor, sobre eles, Sabes meu diante da Tua presença nessa noite, no meio da batalha que eles estão enfrentando, das pequenas tarefas que o Senhor está dando a eles como gestão de responsabilidade por elas. O Senhor está cuidando de cada detalhe. O Senhor está trabalhando em cada detalhe. Espírito Santo, há uma construção onde o Senhor está conduzindo o seu povo. E Tu sabes o nome de cada um. Tu sabes, Senhor, a batalha de cada um. Tu sabes, Senhor, o leão e o urso que cada um está enfrentando. E, Senhor, e nós declaramos agora: prepara eles, Senhor, para aquilo que está por vir. Prepara seus filhos para aquilo que está por vir. Senhor, prepara eles para a promoção, prepara eles, Senhor, para o casamento, prepara eles para a universidade, prepara eles, Senhor, para a empresa, para o sucesso, para a riqueza. Prepara eles, Senhor, para tudo que o Senhor está entregando, para o ministério, para mudanças, Senhor. Pai, prepara os seus filhos. Enquanto eles agem em pequenas tarefas, prepara os seus filhos, Senhor. Prepara como preparaste Davi. Oh, meu Deus, toca seus filhos agora no pasto que eles estão. Pai, eu oro agora para que o Senhor possa construir neles homens e mulheres, Senhor, prontos para a grande batalha da vida deles. Enquanto estamos, Senhor, lavando nossas louças, fazendo coisas de menor importância, oh meu Deus, prepara seus filhos para a batalha, prepara seus filhos para a grande batalha, Senhor. Queridos, nós vamos declarar: não há fogo que me queime, Não há fogo que me queime, nem batalha que me vença, nem montanha que me pare. porque Ele te conduz, Tu me conduz. Ele te conduz. Eu caminho em Tua vitória, Seu poder está dentro de mim. Está dentro de você. Não há luta que me derrote, só Tu me Não há fogo, Não há fogo que me queime, nem batalha que me vença, nem montanha que me pare. Só Tu me levante as suas mãos e declare vida plena. Eu caminho em Tua vitória, está dentro de mim. Não há luta que me derrote, só Tu me conduz, só Tu me conduz. Ele te conduz, Ele te conduz, Ele te conduz, Ele te conduz, Ele te lidera, Ele te leva para a ponte do seu destino, Ele leva você para a tua vitória, Ele leva você, Ele leva você. Sabes meu nome. Tu sabes o nosso nome, Senhor. Declara, igreja. Sabes meu nome. Tu sabes meu nome, Senhor. Sabes meu nome. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Sabes meu nome. Sabes meu nome. Ah, Jesus, Jesus. Sabes meu nome. Sabes meu nome. Sabes meu nome. Teu nome está sendo chamado. Os céus estão declarando o seu nome. Irmãos, você não precisa que ninguém chame o seu nome. Se os céus, se o Deus Todo-Poderoso diz: Davi, chegou a hora da sua batalha, você precisa estar lá. E se você estiver lá, não há gigante que ficará diante de você. Sabe por quê? Porque Deus te conduz à tua batalha. Nessa batalha, Deus sabe o seu nome. Nessa batalha, Deus sabe o seu nome. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Se você é novo aqui, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. Tenha uma boa semana, abençoados em nome de Jesus.